Eu sou do grupo de zootecnia e vim aqui apresentar um trabalho de um seminário sobre um artigo chamado Perfil de ácidos graxos e a composição química do músculo longíssimos dócil de cordeiros alimentados com dieta contendo polpa cítrica. E esse trabalho é apresentado por mim, Elane Dias, e pela minha colega Franciele Rodrigues. E eu vou estar falando um pouco mais agora. Primeiramente, o objetivo do trabalho é avaliar os efeitos da substituição do milho por polpa cítrica na composição química e no perfil de ácidos graxos do músculo longíssimos dócil de cordeiros alimentados com uma dieta contendo polpa cítrica. E utilizaram-se o que vai ser falado pela Franciele. Utilizaram-se 32 cordeiros santinês, que é uma raça de ovelhas que não tem a sua lã desenvolvidas. E aqui eu vou falar um pouco sobre os ácidos graxos, que o ácido graxo é o ácido resultante do processo de quebra de gordura e que pode ser utilizado como energia pelas células, sendo considerado assim uma gordura boa. E aqui estão exemplos de ácidos graxos, tanto os saturados lá em cima e os insaturados aqui embaixo, que vocês podem ver. Como é mencionado no artigo, estudos sugerem que é o tipo e não a quantidade de ácidos graxos consumido. Está mais relacionado à concentração de colesterol no sangue e ao risco de doenças coronárias. No entanto, como se pode ver, ainda não está claro o real efeito dos ácidos graxos na saúde humana. Por exemplo, os ácidos graxos saturados, cuja ação aterogênica é questionada, enquanto, ao contrário dos ácidos graxos saturados, os ácidos graxos trans gerados pela indústria alimentícia, aqueles provenientes de animais ruminantes, não possuem qualquer ligação com o risco de doenças coronárias em homens e apresentam ainda mais relação inversa entre o consumo e doenças cardiovasculares em mulheres. E na última década, o ácido graxo linoleico conjugado tem sido bastante pesquisado por suas propriedades benéficas para a saúde. Adicionalmente, o consumo de fontes ricas em ácidos graxos poliinsaturados ou alimentos que possuem maior relação aos ácidos graxos poliinsaturados saturados também é desejável. Um exemplo é a carne ovina. É caracterizada pela alta concentração de ácidos graxos saturados e pela baixa relação poliinsaturados saturados. E, entretanto, a carne ovina é rica em ácido linoleico e possui baixa relação em comparação à carne bovina e suína. A manipulação nutricional do ecossistema do rumen é uma estratégia para alterar o conteúdo e a composição dos lipídios da carne e do leite ruminante. Portanto, o estudo do efeito de determinada dieta ou ingrediente na alimentação animal é importante para a saúde humana e também para as qualidades nutricionais, sensoriais e da conservação da carne. A polpa cítrica peletizada é utilizada na alimentação de ruminantes por sua vantagem econômica em substituir parcialmente ou totalmente o milho, especialmente em rações de cordeiro. Mudanças no ambiente ruminal resultantes da utilização de polpa cítrica podem alterar a microbiota e alterar os produtos finais da fermentação, exercendo efeito na produção de ácido linoleico conjugado pela população microbiana ruminal. O objetivo neste trabalho foi avaliar a composição química e o perfil de ácidos graxos do longíssimos dócil de cordeiros santinês, alimentados com dieta contendo polpa cítrica
substituição ao milho, o que foi falado logo no começo. Vou falar sobre os materiais e métodos. Foram utilizados 32 músculos longíssimos dóceis de cordeiro santinês, e eles não foram castrados. Eles tinham em média 20 kg de peso corporal e 77 dias desde o início do fornecimento das dietas experimentais. A polpa cítrica foi incluída na proporção de 23, 7, 46, 1 e 68,4% da matéria seca da ração, e o que corresponde à substituição do milho em teores de 0, 33, 67 e 100%, respectivamente. Em função da matéria da ração, que é 90% da matéria seca, a alimentação foi fornecida 3 vezes na semana, à vontade, e as sobras pesadas semanalmente para a determinação do consumo diário da matéria seca por baia. As dietas experimentais 0, 33, 67 e 100 foram fornecidas aos cordeiros pelo período de 65, 64, 72 e 79 dias, respectivamente, antes de realizar o abate. E 8 animais de cada dieta experimental foram abatidos, quando atingiram o peso corporal em média de 33 quilos. Os animais foram pesados após o jejum de sólidos de 16 horas. Em seguida foram abatidos, segundo as normas descritas no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Depois de 24 horas em câmara fria de resfriagem, eles foram retirados os músculos longíssimos dóceis de cada meia carcaça à esquerda, os quais foram armazenados em menos 18 graus, pelo período de 4 meses, para o posterior determinação do perfil dos ácidos graxos. E aproximadamente 100 gramas do músculo íntegro foi descongelado na temperatura de 4 graus por 12 horas e foi igualado em processador de carne, utilizando-se 10 gramas da amostra para extração de lipídios. Para a extração e metilação dos lipídios do milho da polpa cítrica, foram utilizadas as metodologias descritas por Folch. E para a quantificação da determinação dos ácidos graxos, foi utilizado um cromatógrafo HP 5890 série 2, equipado com detector de ionização de chama. As condições cromatográficas foram temperatura inicial de coluna 148 graus por 2 minutos, aumentando 4 graus por minuto até 240 graus e mantida por 15 minutos. Gás de arraste L com vazão de 1 mililitro e meio, temperatura de injetor de 250 e temperatura de detector 260 graus. O delineamento experimental foi blocos casualizados com 4 dietas experimentais e 8 repetições. Os dados foram analisados pelo procedimento GLM do pacote estatístico SAS de 1999. E as médias da tabela foram obtidas pelo comando LSME-ANS. Para as variáveis que apresentam respostas significativas, utilizaram-se os testes de polinômios ortogonais e análise de regressão simples. Agora eu vou falar um pouco dos resultados e discussões. Os ácidos graxos identificados em maiores proporções na carne do cordeiro foram o de carbono 18 e com uma insaturação, carbono 16 com 0 insaturação e carbono 18 com 0 insaturação, o que está de acordo com os trabalhos anteriores dos cordeiros da raça santinês. O carbono 18 com uma insaturação também foi encontrado em maior quantidade nos trabalhos produzidos por Madruga. A inclusão da polpa cítrica elevou linearmente a concentração do ácido linoleico no músculo quando a polpa cítrica substituiu o milho na dieta dos cordeiros. Reflexo do perfil dos ácidos graxos dos ingredientes. A polpa cítrica possui elevada concentração de carbono 18, com 3 estourações na sua composição lipídica, e em comparação ao milho, isso explica o aumento também desse ácido graxo quando houve a substituição total do milho da polpa cítrica, representada pela dieta experimental 100. E outro resultado foi que outro ácido graxo de interesse que foi alterado da forma quadrática foi o linoleico conjugado, cis-9-trans-11,
cuja concentração foi maior na dieta 33. Uma das justificativas desse aumento é a adição de fontes ricas em carbono 18 com 2 insaturações na ração e que promove o aumento de ácido linoleico conjugado de tecidos de ruminantes. Portanto, a utilização de dietas contendo grande quantidade de milho, como a utilizada nesse experimento, pode explicar parcialmente o aumento do ácido linoleico conjugado na dieta 33. E o acúmulo desses intermediários está diretamente relacionado à concentração do ácido linoleico conjugado no leite ou nos tecidos do ruminante, via absorção do carbono 18 com 2 saturações cis-9-trans-11, produzido no rumen pela síntese endógena realizada nos tecidos, tendo como precursor o carbono 18 com uma saturação trans 11 via atividade de enzima 9-desnaturase. E além disso, a combinação do carbono 18 com 2 insaturações e o carbono 18 com 3 insaturações da dieta 33 pode ter contribuído para o aumento da produção do ácido linoleico conjugado. E a maior eficiência na síntese foi na síntese de carbono 18 com 2 insaturações cis-9-trans-11, que foi em dietas contendo ambos ácidos graxos em comparação à sua utilização separadamente. E nesse trabalho não foi detectado o isômero trans 10-cis-12, que está de acordo com relatos de Raes, que foi publicado em 2004, que eles verificaram poucos trabalhos relatando a ocorrência desse isômero. O valor médio do carbono 18 com 2 insaturações 9-trans-11 foi de 5,2 mg de lipídio, que foi encontrado nesse estudo e está condizente com aqueles relatados por Smith, em 2006, que verificou que a concentração deste ácido graxo de carne do cordeiro pode variar de 4,3 a 19 mg de lipídio. E não foi verificada alteração do conteúdo de umidade, cinzas e proteínas no músculo longíssimos dócil dos cordeiros. E foi verificado um decréscimo linear para o teor de gordura, com adição de polpa cítrica da ração. E a baixa concentração de insulina diminui a atividade do acetil-CoA carboxilase no tecido animal, aumentando a taxa de oxidação dos ácidos graxos ou diminuição do armazenamento de lipídios, que é uma possível explicação para o decréscimo do extrato etéreo no músculo dos cordeiros à medida que a polpa cítrica foi incluída neles, na dieta, no caso. E agora eu vou apresentar a conclusão. E a conclusão do trabalho foi que a inclusão da polpa cítrica na ração dos cordeiros em confinamento ocasiona um aumento linear na concentração de ácido linoleico. E no nível de 33%, a substituição do milho também a utilização da polpa cítrica da dieta aumenta a concentração do ácido linoleico conjugado, que é o do carbono 18, com 2 insaturações, cis-9-trans-11. E, por fim, ocasiona a diminuição linear na quantidade de gordura. E assim, a substituição do milho por polpa cítrica na ração modifica a quantidade e o perfil de lipídios no músculo longíssimos dóceis do cordeiro. Aqui são algumas das cadeias químicas que a gente usou durante o artigo. Do ácido linoleico, o ácido graxo desinsaturado, carbono 18 com 2 saturações. Aqui é o esquema, do ácido graxo, que podem ser saturados ou insaturados. E os insaturados podem ser monoinsaturados e poliinsaturados. E aqui as cadeias. E aqui, as duas que a gente mais usou, do ácido linoleico e do ácido alfa-linoleico. Essas duas foram as cadeias mais faladas durante esse artigo. Obrigada pela atenção.